Quero agradecer a vossa presença. Hoje é um momento muito especial desta edição do festival e há filmes que surgem assim muito de vez em quando e que são momentos excepcionais na filmografia de um país ou no cinema tout court. Este filme do Joaquim Pinto e do Nuno Leonel é um desses casos. Era um filme porque esperávamos há alguns anos e que vamos ver finalmente agora. É uma obra de uma magnitude extraordinária, que no seu total tem mais ou menos cerca de 10 horas e que vamos ver dividida em 3 partes. Hoje começamos, o filme chama-se Patos et Logos. Hoje vamos ver a primeira parte, chamemos-lhe assim, Patos. Depois amanhã as sessões decorrerão sempre à mesma hora, às 5 horas, um dos dias é às 5:15. Amanhã Etos e depois no domingo a encerrar o filme Logos. O Joaquim e o Nuno, infelizmente, não podem estar aqui connosco neste momento de partilha da primeira apresentação do filme em Portugal. O filme esteve na seleção oficial do Festival de Locarno, onde foi apresentado pela primeira vez, e é com um enorme prazer que o mostramos aqui nesta 15ª edição do Fest. Para nos apresentar a sessão de hoje, temos connosco o Luís Miguel Sintra, que escreveu um texto maravilhoso que receberam à entrada, e o Dom Abade Bernardino da Costa, que também falará. Muito obrigado por estarem aqui connosco. Eu passava a palavra ao Luís Miguel. Boa tarde. Eu estou aqui sem razão nenhuma de direito de estar aqui. Estou aqui pura e simplesmente eles me desafiaram a vir fazer também a apresentação. Então eu disse que sim, eu não podia dizer outra coisa, porque gostei imenso deste filme e porque gosto muito deles, do Nuno e do Joaquim. Vivem de uma maneira completamente diferente das outras pessoas, do que é costume ser a vida das outras pessoas, e muito menos fora da profissão do cinema. Vivem como gostam. E antes de... Uma vez já gravaram muitas vezes a minha voz e decidiram que eu havia de entrar no filme com coisa já feita. Quer dizer, é indigno aos olhos do mundo que eu apareça no genérico do filme, quando no fundo o que aparece é a cópia de gravações que eu fiz com eles, sobretudo textos sagrados. E, portanto, creio que há um bocado do Apocalipse e um bocado do Evangelho de João. Não sei se aproveitaram algum bocado, mas é verdade que deu origem a um filme deles, a leitura que lhes pedi que eles gravassem do Evangelho segundo João, que deu num filme mesmo. O que aconteceu foi que o Joaquim e o Nuno me deram umas penas com os diferentes filmes e pediram-me que eu visse e dissesse o que é que achava. Eu fiquei perturbadíssimo com aquilo, passei uma semana a ver aquilo imensas vezes, a ver se percebia o que era aquilo, mas o que é isto, tão esquisito. E o Joaquim depois disse-me, mas eu não quero escrever um texto sobre isso. Escrevi o dito texto e depois esse texto passou a servir como uma espécie de apadrinhamento meu para o filme. Assim, por isso os acompanhei a Locarno e é com muita honra que estou nessa posição. Apesar de, ao mesmo tempo que estou nessa posição, passei a ser uma lenda viva, como me chamaram em Locarno, coisa que me é extremamente desagradável. Bom, eu pedi que o festival distribuísse uma cópia do texto, porque achou-me difícil dizer melhor, porque demorei muito tempo a pensar isto. Mas gostava de vos comentar algumas coisas que me parecem ideias importantes no filme. Eu comecei por escrever o seguinte: há muito tempo que não me sentia tão pequeno perante uma obra de arte. Isto é uma obra de arte. A gente está habituado a considerar que o cinema é arte e a defender que deve ser uma arte sob todos os pontos de vista. Lembro-me até que me zanguei muito uma vez
num debate público, a reivindicar que o cinema era uma arte e que era preciso ser tal como arte. Perante uma obra de arte como este filme, eu fico sem saber o que é arte. Quer dizer, fico a achar que aquilo mexe com todas as coisas da minha vida, do que penso, da vida de toda a gente, e fico sem perceber, mas afinal o que é que me estão a dizer? Mas fico completamente preso. E acho que isso é a coisa mais importante que eu encontro neste filme, é uma relação nova do cinema com o público. E aí eu acho que é de facto uma coisa muito importante, porque não parece que este cinema que eles propõem não é um objeto fílmico, não é um objeto de arte, é uma maneira de contactar com a realidade e de propor um contacto com a realidade às outras pessoas. Tudo no filme, para a compreensão do filme, tem que ser feito pelo espectador. Eles apresentam coisas que conhecem, bocados de histórias, cruzam uns vagos personagens que aparecem e que são, no fundo, os amigos deles, que passam a ser ficção, mas a gente não tem bem a certeza se é ficção ou se é verdade. É filmado de qualquer maneira, aparentemente de qualquer maneira, com bocados de linguagens cénicas completamente fílmicas, completamente diferente. É como se fosse um bocado de manta de retalhos, é um filme imperfeito por todos os lados e, no entanto, mexe muito com as pessoas justamente porque é imperfeito e porque não quer construir uma imagem, não quer construir beleza, quer construir pensamento nas pessoas que veem. E na relação a mim, isto bateu-me de tal maneira que, de facto, fiquei preso a isto de uma maneira muito importante. Comparando no texto que escrevi, comparo com o Pedro Costa, que é um cineasta que eu admiro muito e que, no fundo, tem a demarche exatamente oposta à deles. O Pedro cada vez faz mais um objeto artístico e cada vez eles fazem menos um objeto artístico e passam a fazer um objeto para uso público e para se sentirem companheiros das outras pessoas. Eu gosto muito dos filmes do Pedro. É uma outra maneira de estar, se calhar mais importante para toda a gente, mais democrática, digamos. Agora, das coisas que disse também uma coisa que não sei se esgotarei alguma vez o campo aberto da multiplicidade de registros para onde o filme me lança e que é afinal o mesmo em que eu constantemente me vejo sacudido da minha vida. Mas agora sei que, graças a Deus, graças à vida, está claro, ouve-se no filme, levarei comigo o que este calhamaço por certo deixou no meu coração. Um grande testemunho de amor à vida, de atenção aos outros, uma grande porta para a renovação das consciências. Estava a fazer falta. Acho que está a fazer falta por toda a parte uma renovação das consciências e acho que este filme contribui muito com isso, para isso. Mas o que é que eles me querem dizer? Eles não me querem dizer nada, ou querem dizer tudo. Querem simplesmente dar a ver e ouvir o que viram, ou inventaram o que viram, como e o que pensam, pensando que talvez já seja tempo de percebermos todos o que somos, e que só a viver perceberemos por essas histórias que viver por tais histórias que viver deita a perder. Nunca entendemos se fomos levados por contabilidades e gestões. Nada tem barreiras, é como desejarmos. Mas e as formas? Eu não reconheço esta forma, a forma do mais camaleónico dos filmes, e, no entanto, tem a sua intensíssima arrumação. Concluo exaltado, isto sim, este é já um cinema novo. Não se sabe que estilo tem o filme. Tem um bocado de estilo de todas as maneiras. Tem coisas que eu odiava, tipo truques feitos para a máquina, por tudo encarnado, escurecer tanta imagem que praticamente não se vê e vê-se uns pontinhos luminosos. E tem uma banda sonora absolutamente transcendente, feita, parece escrita para o filme, e que é, no fundo, uma coleção de discos, mas que é uma coisa incrível, no sentido de fluência musical. Um filme tão marginal como de baixo orçamento e tão rico como extenso
e tão cotidiano, tão feito com a prata da casa. Sabem porquê? Isto gosto muito de ter escrito. Porque acredite quem quiser, mas só na prata da casa surgirá o ouro da lei. Isto é, recorrendo à imagem teatral que mais me quadra, a estrela do presépio é num céu de papel que surgirá. Portanto, creio que, no fundo, a verdade será aquilo que atinge o mais fundo, é aquilo que de mais frágil existe e de mais vulnerável. Depois, não sei, tenho aqui mais literatura escrita por mim, agora me dedico a esse ofício também, e digo assim, mas este não é um filme que falo por metáforas, é um filme que, como tantos aspectos da arte, não é um conjunto de metáforas que querem dizer outra coisa, é um conjunto de bocados de vida, que são aquilo que são mesmo, não estão lá por em vez de outra coisa. Este filme já não gosta de metáforas, gosta da vida, mesmo que seja a da prata da casa, que é a que lhe é dado de usar como material, porque ama talvez mais que qualquer aparato filosófico que o dignificasse como representação da obra de Deus. Já não há bem e mal no filme do Joaquim e do Nuno. Bateram no fundo da piscina e sabem que não é o mar. Pilatos não lhes interessa, interessa o Apocalipse, interessa a desmesura de João, a generosidade, mas pensam muito, estão sempre a pensar e nem por um instante combatem a mentira que não os espreita a toda a hora, como me acontece a mim. Não lhes interessa, interessa-lhes perceber as relações entre tudo o que julgam conhecer e ainda lhes interessa perceber. Isso é outra coisa que me comove imenso, é que são coisas que convocam muitas coisas da história da filosofia, mas o principal é ser filósofo, é perceber. A filosofia existe para isso. É o exercício da análise da realidade, da compreensão daquilo que nos é dado tocar. E é o que eles tentam fazer. Depois, outra coisa que gosto muito de dizer é que é uma surpresa ver um filme dedicado às mulheres. E são muitas Marias as que aparecem no filme. Isto a mim comove muito e surpreende-me. É um cineasta que é declaradamente homossexual e que fez um filme como eu, e agora lembra-me. Ele deu-me vontade de lembrar-me de como o Padre António Vieira começava os seus sermões tantas vezes rezando uma Ave Maria em latim. Não vou fazê-lo aqui, evidentemente, mas era o que me apetecia, porque, de facto, a imagem da mãe e do pai, mas da mãe é central no filme, e acho que o filme acaba, na terceira parte, com um verdadeiro presépio, e acho que aquela rapariga novíssima, que tem um ventre, com a criança lá dentro, que parece o globo terrestre, que ela tem em cima da barriga, é o seu filho, é uma imagem da Virgem Maria. E acho que aquilo é uma imagem atualizada do presépio. Pronto, no fundo é mais ou menos isto. Portanto, não sei se aguentarão as pessoas todas ver as três partes. Não se pode dizer a primeira parte é isto, a outra é aquilo, a outra é aquilo outro. Vão todas as histórias cruzando-se, algumas com mais intensidade, com outras em cada episódio, mas não julguem, tentem responder ao filme, é a coisa que eu acho que é mais importante. Obrigado. Boa tarde a todos. O Luís Miguel Sintra disse que não sabia porque é que estava aqui nas primeiras frases que disse, e eu confesso que se ele não sabe, muito menos eu, o que é que estou aqui a fazer. Mas a verdade é que também o Joaquim Pinto e o Nuno Lionel me pediram para vir cá dar-vos uma palavra sobre o filme, e por isso faço-o com muito gosto. Em primeiro lugar, como sabem, portanto, sou abade de Sinsverga, que é um mosteiro beneditino, o único beneditino, isto é, com gente, com uma comunidade de monges em Portugal,
E por isso que também é uma honra o facto de ter percebido que o nosso mosteiro entra em pequenas partes, há muitas referências ao nosso mosteiro. Eles visitaram-nos há cerca de 3 anos atrás e por lá têm andado. E por isso, à medida que nos foram conhecendo, foram pedindo algumas coisas. Música, elementos, textos e mais algumas coisas que foi pedindo não só a mim, mas também à própria comunidade que ali reside no mosteiro. Depois também já tive a oportunidade de ver o filme, e o filme aparece também um outro grande mosteiro beneditino, que é o Mosteiro de Monserrate, e para além do Mosteiro das Irmãs, das Beneditinas, que estão muito próximas de nós, de monges de Sinsberga. E por isso, claro que é uma honra estar aqui e perceber que, no fundo, os beneditinos também são recordados. Mas não se trata apenas dos beneditinos. Ao ver o filme, vejo que a matriz é absolutamente cristã, desde o princípio ao fim. E não é uma matriz daquela que nós normalmente estamos habituados, aquela matriz aborrecida do cristianismo, em que achamos que tudo é moralismo. E por isso eu penso que a Igreja tem um grande desafio, que é precisamente esta mensagem que nos é apresentada através deste filme. Desde logo, reparem os títulos Pathos, Ethos, Logos, que são os chamados os clássicos transcendentais e que aqui são utilizados precisamente em conjunto com a linguagem audiovisual, que é o cinema. Portanto, é um desafio a toda a prova, porque as próprias palavras pathos, ethos, logos têm uma abrangência de significados. E, portanto, nós nunca podemos, se vamos para Santo Agostinho tem um significado, se vamos para São Jerónimo tem outro significado, se vamos para São Leão Magno tem outro significado, e, portanto, reparem, usar palavras tão amplas como títulos mostra desde logo que o desafio foi realmente muito grande. E, ao mesmo tempo, pronto, eu que entendo um bocadinho de teologia, habituado também ao grego, e, portanto, percebo, e ao ver os 3 filmes, percebi que os títulos estão muito bem aplicados a cada uma das partes. Portanto, e, no fundo, aquele desejo, e, ao mesmo tempo, aquilo que mais me parece é, no fundo, a manifestação daquilo que era um termo, também grego, da Antiguidade Clássica, que era, por exemplo, a palavra mysterium, e que depois foi traduzida para latim com a palavra sacramento. Nessa tradução, já houve uma diminuição da própria amplitude do termo. Mas a verdade é que o termo mysterium, sendo ele tão amplo, ele, para além de ter aquela nuance também do misterioso, que estamos habituados, tem sobretudo aquele aspecto que é o verdadeiro sentido da palavra mysterium, que é a revelação. Deus que se revela e que se vai mostrando, e o ponto alto desta revelação é a encarnação de Cristo, mas a verdade é que mesmo mostrando-se nunca se esgota a sua transcendência. E, portanto, eu acho que é dentro deste âmbito que se encontra precisamente a parte cristã que desafia e que acaba por ser realmente alguma coisa que a Igreja deve estar atenta neste campo. Para além de outros temas que são muito atuais, como a ecologia, o respeito pelos outros, por todos, e tanto pelos animais, pelas árvores, são temas que estão constantemente e que são muito intensos no filme e que o Papa Francisco tem constantemente falado nesses temas e que me parece também muito atuais. Por fim, eu escrevi, como não percebo nada de cinema, eu escrevi um texto. Se tiverem um bocadinho de paciência, eu leria o texto, que é um bocadinho o meu olhar sobre os filmes, portanto as 3 partes, e no seu conjunto. Posso então? E eu dei-lhe um título que é Pathos, Ethos, Logos, orienta o olhar, ensina a ouvir, educa o tacto. A casa no andar de cima, o corpo, o encontro. No filme de Joaquim Pinto e Nuno Lionel, a única alternativa ao mundo introvertido da Ângela é a casa no andar de cima. A Ângela está irremediavelmente fechada na sua prisão, da qual pode apenas ver a sua vida, sem correr riscos, mas também sem viver. O apartamento que dispõe para alugar, no andar de cima, é o único prolongamento do seu olhar para a vida.
Do lado oposto, o Cláudio passa necessidade. A sua esposa, Fabiana, precisa de uma casa para dar à luz. Por isso, não há outro remédio senão sair e arriscar. O Cláudio e a Fabiana passam necessidade. E é precisamente por isso que as suas vidas são vividas e não apenas vistas ou olhadas. A mente da Ângela olha a vida, enquanto o corpo do Cláudio e a Fabiana é ferido pela vida. O corpo pode passar necessidade, porque o corpo vive. Mas graças ao apartamento que está disponível para alugar, a Ângela encontra o Cláudio e a Fabiana. A vida pode afinal ser um encontro. A Ângela, adulta, encontra um jovem casal. Qualquer um pode ser a Ângela adulta e qualquer um pode estar na pele do jovem casal e a qualquer um pode acontecer um encontro, isto é, a essência pura da comunicação. Não é preciso continuar a descrição do filme, porque aqui, no encontro, está já a possibilidade que derruba os rígidos muros de uma necessidade que oprime. Não há necessidade de um facto muito excepcional, porque o excepcional, miraculoso, está no encontro. O resto é retórica. Também a comunicação pode ser apenas retórica do milagre, narração de uma notícia surpreendente, documentação de uma crónica. Por esse caminho, não se conhece a esperança que está no milagre do encontro, que levou posteriormente ao acolhimento do Ruben, o filho que habitava o seio de sua mãe Fabiana. Por que é que a nossa sociedade telecomunicativa é tão capaz de olhar, mas tão incapaz de esperar? Creio que o risco seja o de considerar o tele como uma prótese, mais ou menos tecnológica, do comunicativo. Se isto acontece, é porque o ato de comunicar em geral é já entendido como prótese do homem e não como encontro para o qual é feito o homem. O meio como premissa. O frequente recurso aos média, aos meios de comunicação, habituou-nos a esta palavra. E com esta palavra, meio, transmitiu-nos uma visão da realidade, dos outros e de nós próprios. Cada um de nós dá-se conta de si próprio pelo seu estar do lado de cá ou do lado de lá do meio. Estamos, portanto, enredados nesta lógica. O meio é a margem de um rio infinito que não é possível contornar. Só os anjos o podem saltar sem ter de o atravessar. Nós, citadinos de uma vila mediática, cremos mais nos anjos. Parece que já não temos religião. Invocamos mais os anjos do que cremos em Deus que assumiu a carne humana. Com a construção das realidades virtuais, talvez aspiremos a ser como os anjos. Em todo o caso, não há alternativa senão entre o meio e o anjo. Ou se atravessa o rio, ou se salta o rio, porque não pode ser contornado. E, sobretudo, não podemos caminhar até à sua fonte. Se caminhamos sobre a terra, dever-se-á atravessar o rio para chegar à outra margem, para chegar ao outro. Se não nos queremos molhar, é preciso ser como o anjo, saltar o rio para imaginar a outra margem, para imaginar os outros. O meio é, portanto, mais consistente, mais infinito, mais visível, audível, tangível, mais presente com a sua fisionomia, a sua forte identidade, a ponto de nos obrigar a andar debaixo de água ou nos céus. Não se trata só dos meios modernos, mas também daqueles antigos, antiquíssimos. Mas o problema não está no facto de os meios serem novos ou demasiado velhos. O problema é a sua excessiva presença, tanto se trate das numerosas palavras do pregador medieval ou da televisão constantemente acesa nas casas do homem do século XXI. Algum anjo malvado convenceu a humanidade que a comunicação seja só presença a ocupar os espaços entre nós e os outros, entre nós e nós próprios.
O meio é o anjo sempre presente, uma espécie de anjo custódio. Apesar da sua constante presença, arrisca-se a não ter nada para proteger. À volta do meio só há vazio, e nós, esmorecidos diante do vazio, recorremos sempre ao meio, tornando-nos cada vez mais vazios. Só o anúncio a uma virgem que concebeu sem conceber homem nos pode salvar, portanto, sem meio. Eis alguma coisa que se deve conservar e proteger, o segredo de uma virgem mãe. Só a contradição nos pode salvar, que uma virgem seja mãe e que uma mãe seja virgem. Para nós, entre a virgem e a mãe, deve existir um meio, precisamente aquele meio que transforma uma virgem em mãe. Porém, tanto na Bíblia como na primeira parte da trilogia Patos, é-nos anunciado uma possibilidade que nos escapa, que entre a virgem e a mãe haja uma relação imediata, isto é, não mediada, sem meio. O meio está ausente e pode finalmente nascer a comunicação. Não a comunicação que se interpõe entre aqueles que comunicam, mas a modalidade da existência dos homens e das mulheres. A comunicação não é só a presença de um meio, mas também e sobretudo a sua ausência. É o seu ser, o vazio, a ausência dos pais, que permite o encontro posterior entre o Ruben e a Ângela, porque os pais já não existem. O meio ferido, negado, ausente, é o meio de comunicação. Eu vejo o outro graças aos meus olhos, mas os meus olhos desaparecem à vista para que possa ver o outro. Eu comunico com o outro graças ao corpo, não o corpo pesado de uma presença obtusa, mas o corpo vivente que estende as mãos para tocar, as orelhas para ouvir, os olhos para ver. O corpo não é o meio entre mim e o outro. O corpo sou eu e o outro. Muitas vezes e em muitas épocas, o corpo tornou-se pesadamente presente para que fosse tratado como um meio. Não admira que também as próteses do corpo, a palavra, o livro, o rádio, o telefone, o cinema, a televisão e o computador se tivessem transformado em meios pesadamente presentes. O asceta e o libertino querem um corpo presente para o poderem manipular, usar, transformar. E assim condenam-no a estar do lado de cá ou do lado de lá do corpo, isto é, sem corpo, sem vida, sem encontro, sem esperança. Mas o corpo subtrai-se a estes jogos impuros. O corpo é o ausente, o eu escondido que protege a nossa identidade e chama para a ausência, para o escondimento, cada uma das suas próteses, cada meio de comunicação. O corpo não é o instrumento para comunicar, mas o anúncio de um encontro. Não é o instrumento entre mim e o outro, mas o anúncio de mim e do outro. E o meio, como prótese do corpo, não está no meio para nos iludir que nos une, enquanto se está a escavar a sepultura que nos separa, mas é imediato lugar de encontro. A contradição entre a Virgem e a Mãe é, portanto, a contradição entre o meio e o seu desaparecer, para ser verdadeiramente meio de comunicação. O desaparecer é a essência do meio. Qualquer técnica refinada do meio está ou cai diante deste princípio. O meio é a sua ausência e a técnica do meio é tudo aquilo que favorece esta ausência. Podemos dizer que o meio é o terceiro excluído. Não é o terceiro entre dois que se comunicam, mas o modo de ser dos dois que comunicam. Se quiséssemos retomar a imagem do anjo, poderíamos dizer que o meio não é a visibilidade do anjo, mas é o anjo que não se vê. Nisto pode estar alguma coisa de inquietante, mas não há nada de mal num meio oculto. Não está porventura oculta a gramática portuguesa quando a utilizamos para comunicar sem pensar explicitamente nas suas regras?
Se nos preocupássemos explicitamente com aquelas regras, não poderíamos comunicar outras coisas. É precisamente porque ocultamos a gramática que a própria gramática nos permite comunicar. O ocultamento não é negativo, até ao momento em que é assim para todos. Torna-se ou pode tornar-se perigoso e manipulativo apenas quando alguém se subtrai. Nesse caso, pode tornar-se o instrumento de alguém contra os outros. Voltemos ao filme de Joaquim Pinto e Nuno Lionel. A trilogia narra as metamorfoses de uma Ângela adulta e de uma Rafaela inquieta que se autodenunciam. A metamorfose é a passagem do olhar a vida dos outros para a vivência da sua própria vida. Mas os próprios realizadores do filme podem ser apenas observadores. Melhor, cada espectador pode ser apenas um voyeur. Isto acontece quando nos limitamos apenas a ver o filme. Em tal caso, o filme torna-se simplesmente a realidade. Como na filosofia hegeliana, a razão é a realidade. Do mesmo modo, no contemporâneo hegelismo mediático, o filme é a realidade, o meio é a realidade. A imediação está entre o filme e a realidade, entre o meio e a realidade, entre a razão e a realidade. Mas onde me encontro eu? Eu não sou o caso fortuito dos jogos já feitos. Eu sou o ausente. O máximo que possa receber é identificar-me com a razão ou com o filme ou qualquer outro meio. Eu e a realidade são absorvidos na razão, no filme, no meio, como num indumento unissex. Falta o encontro, falta a Ângela, a Rafaela, o Cláudio e a Fabiana e o Ruben. O filme fala de todos eles e outros ainda, mas se tornar um meio demasiado presente, renega aquilo que representa. Para não renegar, tem de desaparecer, tem que ser uma presença que se torna ausente. Só assim eu olho através do filme, através da razão, através do meio. Só assim eu e a realidade estamos unidos sem endossar roupa unissex. Somos Ângela, Rafaela, Cláudio e Fabiana, o Ruben e até o Luís Miguel Sintra. Porque assim ninguém pode jogar ao esconde-esconde atrás de um meio que manipula, porque o meio, desaparecendo, deixa nu aquele que gera o meio. A Ângela e o casal, Cláudio e Fabiana, chamam a atenção sobretudo pela diferença. O encontro amadurece nesta diferença. A comunicação é esta diferença. O meio demasiadamente presente faz desaparecer as diferenças, esfuma o encontro, impede a comunicação. A aldeia global do meio está habitada por indivíduos que não conseguem comunicar. As diferenças não existem e aquelas que ainda subsistem são catalogadas com a etiqueta da estranheza. O êxito é a desconfiança, porque já não há um outro em quem confiar. Assistimos sempre mais ao funeral da esperança, porque sepultamos a confiança. No filme de Joaquim Pinto e Nuno Lionel, a Rafaela é atacada pelo touro. O meio, o touro, pode ferir e também matar o corpo, isto é, o que antecipa a vida. Eu sou feto, neonato, criança. Eu sou corpo que vive sem saber o que é a vida. O corpo é a vida antecipada em relação a qualquer reflexão que eu faça, mediação ou registro da vida. O corpo sou eu como vida antecipada. O corpo é a comunicação imediata com a vida. A Rafaela encontra o gato com uma perna partida, ocupa-se do corpo, comunica com o outro. Não mata o touro ou o gato, mas deixa que o meio cumpra a sua parte, que é de ser uma presença que sabe desaparecer. O próprio filme de Joaquim Pinto e Nuno Lionel devem desaparecer para se tornar o meio através do qual se regressa sempre ao corpo, à vida, à diferença, à esperança.